debate e entendimento do projeto de lei 2630/20, que é a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, conhecida como a Lei das Fake News. Então, boa tarde a todos. Em nome do nosso presidente Aguinaldo Diniz Filho, que não pôde estar presente, eu dou as boas-vindas a todos na reunião. Registro com muita satisfação a presença do nosso vice-presidente, José Epifânio Camilo dos Santos. Em nome do Epifânio, eu cumprimento os demais diretores das Seminas que estão aqui presentes. Quero cumprimentar o nosso presidente do Conselho de Assuntos Jurídicos, o João Henrique Café Novaes, presidente do Conselho de Comunicação, Elinho Faria. Em nome dos dois presidentes, eu agradeço a presença dos membros dos dois conselhos que estão aqui presentes. E um especial agradecimento ao Ítalo Nogueira, que é o presidente da ACESP Nacional, Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação. Você sabe, Ítalo, que eu tive a honra de ser vice-presidente da ACESP Nacional, além de presidente da ACESP no Minas, no início do século, como eu te falei, e também presidente interino durante alguns meses, né? Ah, que legal, que legal. Nos idos de 2000 a 2004. Então, Ítalo, muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui conosco nesse debate. Eu registro aqui também, Epifânio, a presença do nosso querido presidente da ACESP Minas, o Marcos Távora. Marcos, está nos ouvindo, Marcos? Estou vendo aqui o Marcos Távora. E o que nos motivou, pessoal, a realizar esse debate é uma necessidade forte do entendimento dessa lei, da chamada lei de fake news, né? Brafa, me desculpa, acho que agora que meu áudio entrou aí. Muito obrigado aí, um abraço a todos. Você está me escutando, Xará? Muito bem, muito bem-vindo, Marcos Távora. Marcos Távora é o presidente da ACESP Minas. Bem-vindo, Marcos. É um trabalho excepcional. Muito bem-vindo, Marcos. Obrigado e um abraço a todos aí. Vou desligar o microfone aqui, porque a palavra é sua, eu só sou ouvinte. E um abraço, meu presidente aí de Cavanhaque, está muito bonitinho, viu, Ítalo? Um abraço, meu amigo, meu irmão, Marcos Távora. Um abraço grande. Mas, muito bem. Então, como nós estamos aqui então, para essa reunião, devido à necessidade forte que existe do entendimento e desse projeto de lei, que é polêmico, complexo. Eu estava lendo o projeto de lei, são 14 páginas, recebeu 152 emendas no Senado, teve uma votação apertada lá, foram 44 votos a favor e 32 contra, e agora iniciou a tramitação na Câmara dos Deputados e tem uma previsão ainda pela frente de mais 9 debates. Além disso, a lei das fake news tem conexão com a lei das eleições, com o Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, Lei Geral da Proteção de Dados, LGPD. Quando chegou agora no Congresso, na Câmara dos Deputados, já foi feito um requerimento pela deputada Regiane Dias, e a pensação a outros 4 projetos de lei que estão lá na Câmara dos Deputados. Então, vejam que é complexo e que merece realmente um debate para um entendimento do que está ocorrendo e do que pode ser feito, né? Então, nossa intenção é promover esse debate que nos permita analisar o projeto sobre os aspectos jurídicos. Então, estando aqui o Conselho de Assuntos Jurídicos da Seminas, do ponto de vista de comunicação, aqui o Hélio Faria e os membros do Conselho de Comunicação, e também, Ítalo, do ponto de vista tecnológico, né? Que eu acredito que você possa nos ajudar bastante. Então, são 3 aspectos aí importantes de serem analisados em relação ao projeto de lei. Nesse nosso debate, nós temos como debatedores, então, o Epifânio, o João Café, o Elinho Faria, o Ítalo, e a minha proposta é que a gente faça uma primeira rodada
de 5 minutos com cada debatedor para suas considerações iniciais. Depois a gente faz uma nova rodada de 5 minutos também entre os debatedores. E ao final das apresentações, das considerações, nós vamos abrir para 15 minutos de perguntas. As perguntas podem ser feitas pelo chat ou pessoalmente. A única coisa que nós vamos pedir, dado o tempo, é que as perguntas sejam o mais objetivas possível. Então, sem mais, eu passo então para as considerações iniciais do nosso vice-presidente, os seus primeiros 5 minutos, presidente Epifânio Camilo. Seu microfone. Bem, mais uma vez, boa tarde a todos. Obrigado, Ítalo, pela aceitar esse convite. Mas eu vou fazer uma pergunta muito direta, que é o seguinte: em que medida uma entidade como a Seminas pode participar desse debate ou desse projeto, auxiliando, ajudando, que verbo você queira usar aí, participando ativamente do esforço que a CESP está fazendo junto ao Congresso para ajudar a resolver, a caminhar de maneira mais adequada essa questão dessa legislação. Então, essa é a pergunta que eu faço. Eu vou até adiantar algo. No dia 20, nós teremos uma webinar com os deputados Tiago Mitrô, sobre a reforma administrativa, e do Marcelo Van Hatten sobre o papel do Supremo Tribunal Federal nesse processo todo que envolveu o coronavírus. Aliás, eu aproveito para fazer um convite a você, vou te mandar um convite para participar também desse encontro. Então, essa é a minha pergunta. De que maneira a Associação Comercial poderia participar desse esforço que a CESP está fazendo já há longo tempo, junto ao Congresso? Marcos, posso fazer minhas considerações aí ou a gente vai ter outras perguntas? Como é que você quer conduzir? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra também para os 2 presidentes dos conselhos, que aí, quando você fizer a sua intervenção, já talvez tenha mais subsídios. Podemos fazer assim? Pode, claro. Ótimo. Então, eu passo a palavra para as considerações iniciais do nosso presidente do Conselho de Assuntos Jurídicos, João Café. Seu microfone. Boa tarde a todos. Realmente é um prazer estar aqui discutindo, participando dessa reunião com todos vocês. Eu acho que, sem querer responder a pergunta do Epifânio, eu já adianto aqui, a Seminas, como toda a sociedade civil, tem um papel fundamental na construção do Brasil, na construção legislativa do Brasil, com os movimentos, com as opiniões, com o debate de ideias, com o chamamento das autoridades, os deputados, as pessoas que atuam diretamente em Brasília, externando as nossas opiniões. Eu acho que o papel da sociedade civil é fundamental e das Seminas vem cumprindo muito bem seu papel, tentando interferir positivamente na solução dos graves problemas que assolam o país. Eu quero dizer, uma situação que sempre me chama a atenção: como é que a lei anda em relação à sociedade? Às vezes a lei vem antes do fato social e a sociedade se adapta à lei. Às vezes a lei vem depois do fato social, porque o fato social já está acontecendo e é necessário uma lei para regular aquele fato social. A gente vê isso muito no direito de família, que o direito veio depois do fato social para contemplar a união estável, casamento entre pessoas do mesmo sexo, etc. Aqui nós estamos diante de um fato social que vem acontecendo de uma velocidade extraordinária, que é o advento das redes sociais, dessa forma de comunicação que nós temos, e os abusos e os excessos e os perigos desses abusos que nós começamos a sentir. Então, o legislador está correndo atrás, atrasado,
para tentar regulamentar, pôr um freio, pôr responsabilidade no abuso dessa medida difundida de difusão de ideias através das redes sociais. Então, é um momento muito importante para o direito, muito importante pelo desafio que encerra, muito importante para a sociedade, que a gente tem que aprender a se comunicar civilizadamente nesses mecanismos de comunicação, e a necessidade de que isso seja feito rapidamente. Veja só, no embate eleitoral, como é que o mau uso da ferramenta redes sociais e transmissão eletrônica de dados pode causar numa eleição, dando àquele que não ganharia a eleição a vitória e vice-versa. Como é que pode influenciar na estrutura da própria República, na credibilidade das suas instituições e das pessoas envolvidas. Nós podemos ter aqui um parente que amanhã todo mundo vai dizer que ele está envolvido numa falcatrua, e isso potencializado por redes robotizadas, isso ganha o Brasil, e a pessoa nunca mais vai deixar de ter aquele estigma de ter participado de um mal feito, porque ela não tem condições de revidar na mesma velocidade e com a mesma intensidade. Então, é realmente um desafio para o legislador criar um arcabouço legal que respeite as liberdades individuais, que respeite o devido processo, que respeite todas as garantias que são tão caras para todos nós, desde 88, uma conquista da sociedade. Então, nós temos os valores individuais a proteger, as liberdades a proteger, mas, do outro lado, nós também sabemos que é necessário que nós tenhamos um freio, uma maneira de controlar os abusos, os excessos, que os tipos penais já estão lá, de calúnia, difamação, de injúria, de viciar o procedimento eleitoral e vários outros crimes que podem acontecer com o mau uso dessas ferramentas. Então, eu vejo no projeto, até vejo com bons olhos, muitas definições importantes, que são caras, como o princípio, a observação dos princípios da liberdade de expressão e de imprensa, dos direitos da personalidade, da dignidade da pessoa humana, da honra, da privacidade do indivíduo, do acesso ao conhecimento. São vários princípios que esse projeto de lei tem, que eu vou perder meu tempo todo elencando aqui, mas ele cuida detalhadamente de vários direitos individuais, das liberdades, diferentemente do que tem sido dito por uma imprensa desinformada ou que quer criar uma polêmica. Mas está valendo porque ela chamou a atenção para a sociedade sobre as fake news. Todo mundo hoje está preocupado com as fake news. Que ótimo! Vamos legislar junto com o parlamento, vamos dar nosso pitaco, vamos dar nossa opinião, mas com a confiança de que não está sendo feita alguma coisa para proteger político, para proteger governante, para proteger todos nós, porque nós não queremos que essa ferramenta espetacular de comunicação seja utilizada para destruir aquilo que nós construímos a duras penas. Então, eu faço essa primeira observação nesses relâmpagos 5 minutos, esperando que a gente possa voltar e falar um pouco mais sobre isso. Muito obrigado. Obrigado, João Café. Com certeza nós retornamos daqui a pouco mais tempo para a sua fala. Eu passo agora, então, para suas considerações iniciais, o presidente do Conselho de Comunicação, Elinho Faria. Os primeiros 5 minutos de considerações, Elinho, por favor. Boa tarde a todos. O Marcos já os cumprimentou por todos nós. Eu quero, antes de iniciar, dizer que a Federação das Indústrias, da qual eu faço parte como diretor da Câmara de Audiovisual e Comunicação, resolveu também fazer uma live exatamente nesse horário. Então, essa nossa live é gravada, né? Porque muitos me pediram para que depois encaminhe o que está sendo discutido aqui. Com relação ao tema, eu acho que
essa nossa discussão esse combate vai muito além do discurso do ódio, porque desde junho a gente vem notando que começaram, né, e já é uma realidade, aquela interferência na área comercial que é pare de dar lucro ao ódio. Muitas empresas já deixaram de estar patrocinando ou participando de todas as ferramentas que nós podemos dizer na rede digital como um todo. E, por outro lado, e aí que eu acho que a interpretação do Dr. João Café é extremamente importante, porque também entra no discurso uma colocação que é dito que a responsabilidade de quem faz a colocação, por exemplo, na Facebook ou no Instagram, é de responsabilidade do veículo, não é de responsabilidade de quem faz. Isso é uma coisa que está pendendo bastante para isso, para essa dicotomia de interpretação da própria lei, que eu ainda acho que vai sofrer algumas alterações importantes, porque o próprio TSE, o TRE, em perguntas e dúvidas que nós já temos, eles mesmos ainda não estão completamente inteirados do que virá aí a partir da aprovação da lei. O assunto é polêmico. Essa estratégia de secar o conteúdo em termos publicitários, ela é danosa. E, ao mesmo tempo, essa de dizer que a responsabilidade não é de quem produz, é de quem veicula. Eu posso, por exemplo, falar que é muito difícil, é extremamente difícil, falar mal do Marcos Brossman. Mas, em falar mal do Marcos, a responsabilidade deixa de ser minha. Na percepção do que eles estão colocando, essa responsabilidade é de quem transmite. Essa questão, da mesma forma que se temos um Black Lives que faz um movimento paralelo à questão que nega o racismo, e aí entra as outras considerações com relação às discussões do fake news, que nós não podemos, de forma alguma, estarmos falando ou criticando de forma apequenando as pessoas, né, pela raça, enfim, vou dizer pela raça. E, na minha observação, essa liberdade de expressão, ela vem... É uma liberdade de expressão versus a questão de liberdade de cometer crimes. E isso é que está nos deixando desconectado com o que eles estão querendo colocar nos projetos de lei que eu li, como o Marcos Brossman também leu, me conhece a lei profundamente.
Então, eu me preocupo muito, porque essa percepção é uma percepção que ainda não está sendo devidamente entendida, nem por quem está produzindo ou produzindo as leis, a lei. E aí, num aspecto agora próximo, que é as eleições, eu entendo que a assessoria jurídica vai ser muito mais importante do que algumas das ferramentas que nós usamos nas campanhas políticas. E que também sabemos que muitas dessas ferramentas elas deixarão de serem usadas. Por exemplo, papel vai ser muito pouco usado. Então, o que vai ser muito usado mesmo é o digital. E a minha consideração é exatamente essa da questão jurídica de que o entendimento não está na plenitude. E aí eu coloco muito essa minha dúvida e essas considerações até para o Ítalo, que está tão envolvido, como o doutor João Café. A princípio é isso. Eu tenho mais considerações, mas eu as farei depois com o que a gente for discutindo. Muito obrigado, Aline. Passo então agora para agradecer mais uma vez a presença conosco, o Ítalo Nogueira, presidente da ACESP Nacional, para suas considerações iniciais e já pode, naturalmente, responder à questão colocada pelo Epifânio. O microfone. Desculpa. Gente, primeiro, muito obrigado pelo convite, eu que agradeço, tá? Para não cometer erros aí, mas agradecer ao Marcos, ao Epifânio, ao meu presidente e aos demais aí, em nome do meu presidente da CESP Minas Gerais, meu amigo, meu irmão Marcos Távora. Muito bom a gente sempre, veja, no ambiente aqui nós temos 4 ex-presidentes de regionais, né, que de alguma forma militaram aí pela CESPRO em algum tempo e dedicaram, como bem colocou o Café, dedicaram seu tempo ao associativismo, né, à melhoria de ambiente de negócio. Falar um pouco aí quem sou eu, né? Eu tenho 44 anos de idade e nasci junto com a CESP. Porque ela completa exatamente, é uma entidade de 76, então nasci, tinha alguns meses quando alguns grandes lutadores aí do desenvolvimento do país, do desenvolvimento da tecnologia, criaram essa belíssima entidade. Tenho o prazer de representar muitos dos empresários. Sou mais um de lá, eu digo que eu sou um infiltrado dentro desses debates do Congresso, dentro do debate do Executivo. Nós estamos muito ativos dentro do Executivo das 3 esferas de poder. E queria demais agradecer a Seminas, todos vocês que estão acompanhando esse debate, principalmente por trazer um tema que é um dos temas, na minha visão, na minha forma de enxergar, e por isso que no nosso início da conversa eu sinalizei que era um tema muito complexo nesse 1 ano e meio que eu estou como presidente da CESPRO, mas participo já há 6 anos, né? Porque fui presidente durante 4 anos da regional e aí nós temos a cadeira no conselho da federação. Então, nos últimos tempos, esse realmente é um tema que surgiu. Acho que o Café foi preciso quando colocou que normalmente, né, algumas leis surgem antes. Quando as leis surgem antes do desenvolvimento de qualquer ação, de qualquer estratégia, fica muito mais fácil. Só que no nosso negócio, no negócio da inovação, na verdade, os legisladores eles estão tentando correr atrás e não conseguirão nunca chegar antes, né? Até pela velocidade que a inovação traz para alguns negócios. Especificamente no tocante a esse projeto ele começou com um erro na nossa visão, tá? E a gente vai poder debater. Ele começou com um erro que, na verdade, é o seguinte: quando a política contamina
Na verdade, a gente já tem a legislação andando muito atrás aí da inovação. Só que quando a política contamina um debate e uma legislação tão importante para o futuro de um setor e para o futuro de uma nação, a gente acaba tendo muito problema na velocidade desses projetos. Só comparando rapidamente, a gente teve o Marco Legal da internet, discutiu e foi um projeto amplamente trabalhado junto com a sociedade, discutido no Congresso, na Casa Legislativa. A Lei Geral de Proteção de Dados, muita gente, quando eu conversava sobre a LGPD, participamos ativamente como Federação ACESP, perguntava, mas como é que pode uma lei dar certo se tem um comunista? Veja, nós temos as nossas bandeiras partidárias, né, individuais, mas chegavam diversas perguntas dessa, porque o Orlando Silva seria o relator do projeto da LGPD. A LGPD foi um projeto belíssimo, muito bem trabalhado, muito bem capitaneado pelo Orlando Silva, porque é um grande conhecedor do tema voltado aí para a internet, do tema voltado para a inovação. Então, foi muito positivo aquele momento da lei. No tocante à velocidade que foi dada no Senado, veja, normalmente o Senado não tem aquela disputa tão apertada, como bem colocou o Marcos, de 44 a 38, né? De uma disputa que poderia ter travado ali, o projeto não caminharia. Normalmente sai do Senado, quando sai do Senado já sai muito bem acordado, até pelo número menor de parlamentares e por ser uma casa que tem um entendimento melhor dos projetos. Mas o que nós criticamos muito o projeto na velocidade que ele andou no Senado foi exatamente a falta do debate. Um projeto dessa natureza, como esse projeto que a gente não defende de maneira nenhuma a fake news, a gente obviamente defende a liberdade de expressão do cidadão, a liberdade das nossas empresas, né? Cada vez mais liberdade para as nossas empresas, mas a grande crítica da Federação ACESP e o que a gente teve que fazer no Senado, no trabalho de advocacy, foi uma redução de danos, no início do projeto, pela velocidade que o projeto estava tendo, e aí agora ele chega na Câmara, na Câmara dos Deputados. O Orlando está ali participando, junto com a Tabata, junto com o Rigoni, junto com outros membros que até estavam capitaneando esse projeto no início. A chegada do Orlando foi muito positiva. Vejam que durante essa semana, até é muito importante para quem quer acompanhar esse tema, está lá todos os dias, a gente está tendo audiências públicas e debates muito interessantes sobre a lei. Então, quando chegou na Câmara Federal agora, mesmo com a velocidade que eles estão querendo dar para a matéria, por conta, obviamente, das eleições de prefeito aí que nós teremos agora em 2020, mas ela passa a ter um debate mais amplo com toda a sociedade, envolvendo a organização, envolvendo empresas, envolvendo diversas entidades como as nossas. E aí eu acredito que a gente vai ter ali na Câmara dos Deputados uma melhoria no projeto. O projeto, como ele saiu do Senado, a gente vai poder estar conversando um pouco mais sobre as sinalizações e até o que a CESPRO identificou como algumas coisas que são preocupantes, mas respondendo até para terminar, porque eu já passei dos meus 5 minutos iniciais aqui, especificamente para o Epifânio, é isso aqui que a gente está fazendo, Epifânio. Debater o tema já é uma grande ajuda. Vocês disseminarem o que a gente consegue trabalhar e, obviamente, junto, de mãos dadas, a força jurídica do conselho que vocês têm, a força juntando com a força do nosso Conselho de Inteligência Jurídica da Federação ACESP, e trabalhando sempre, né, com o olhar de que a gente precisa ter liberdade de mercado, a gente precisa ter liberdade de expressão e a gente não pode mais aceitar essa potencialização da mentira feita através das redes sociais, tá certo? Então, eu conclamo e já agradeço essa parceria, e o fato de a gente estar debatendo já é um grande caminho para a gente ajudar na construção de um projeto melhor. Então, com isso, encerro minha participação inicial. Muito obrigado, Ítalo. Para a gente fazer uma nova rodada, eu queria só colocar alguns pontos aqui que podem ser objeto desse debate. A primeira questão é se não se estão adotando regras que vão tratar todos os usuários de internet como suspeitos,
primeiro lugar. Segunda questão, em relação ao que está sendo considerado como encaminhamento em massa. No projeto está colocando que se você encaminhar essas 5 pessoas, num prazo de 15 dias, mandarem a mesma mensagem para outras 1.000, isso será encaminhamento em massa, ou seja, em regra, todos nós aqui vamos estar fazendo encaminhamento em massa. Então, essa é uma questão que está lá no projeto de lei que precisa de ser verificado, porque eu acredito que quem colocou isso não tem muito conhecimento do que é realmente o encaminhamento em massa. E aí tem uma questão que realmente é importante no projeto de lei, que é o combate ao uso de robôs de maneira indevida. Como o Dr. Café colocou muito bem, você pode destruir uma reputação através de um mecanismo como esse. Então, realmente, isso precisa de ser combatido. Mais uma questão é que foi criado um conselho de transparência e responsabilidade da internet com 21 conselheiros. Então, é questão de verificar o seguinte, qual seria a eficácia de um conselho deste, né, para tratar deste assunto. E alguns artigos que tem no decreto, no projeto de lei, que também são interessantes de se verificar, só sendo um pouco mais pontual aqui, que, por exemplo, além dessa questão do Conselho de Transparência, existe um outro capítulo 5º, que é da autorregulação regulada. Então, o que seria essa autorregulação regulada, né? Então, são pontos aqui que eu gostaria de colocar nessa nova rodada com os debatedores. E começo, então, é evidente que outros assuntos vão surgir por vocês, né? Mas eu passo, então, a palavra para o nosso vice-presidente Epifânio. Bem, eu vou voltar rapidamente aqui numa questão que é da gênese da tecnologia, dessa nova tecnologia chamada internet. No início, quando surgiu, perguntava-se o que é a internet, como é que funciona a internet. Eu lembro que uma das respostas era a seguinte: a internet é caótica, no sentido seguinte, você é incontrolável. Nas reuniões que eu participei da ALCA, participei de várias reuniões da ALCA, e participei, inclusive, de um grupo na ALCA, exatamente nessa área, buscava-se fazer controle. Então, é preciso controlar as informações, etc., como se fosse possível. E eu lembro que eu e o presidente do grupo lá, que era do Uruguai, que felizmente era da área de tecnologia, nós, inclusive, brecamos essa declaração que iria sair, dizendo que, principalmente, sem considerar outras considerações, simplesmente porque era impossível. Há uma impossibilidade técnica, digamos assim. Bom, voltando agora para o nosso dia. Então, eu vejo, você falou uma coisa interessante, Ítalo, que é o seguinte: a velocidade da lei, quer dizer, a lei, normalmente, quer dizer, num outro ambiente, não tinha essa questão da velocidade. A lei, de certa maneira, acompanhava, né, ia acompanhando as mudanças sociais, ia fazendo regulamentações, etc. No caso de TI, nós que somos do setor sabemos que, nesse instante, estão sendo geradas novas maneiras de dizer, de fazer, de conexões, que nós talvez não vamos conhecer, mesmo estando no dia a dia do segmento. E uma coisa que eu percebo, eu posso estar equivocado, é que muitos dos deputados, dos congressistas, desconhecem o conceito, esse conceitual. Basta dizer que procura-se punir o mensageiro. Várias vezes a gente ouve debates falando, bom, precisa punir o sujeito que propaga. Quer dizer, você não pode pegar o mensageiro, seja ele qual for, e responsabilizar o mensageiro pela mensagem. Mas é isso, de alguma maneira, que se tenta,
Eu acho que não vai conseguir, claro, mas isso diminui o debate, desvia o debate, as energias, etc. E muitas pessoas, até de bom senso ou com boas intenções, embarcam nessas coisas. Eu acho que, então, o papel da CESP, o papel de entidades como a Seminas, é de esclarecimento, né? Porque, às vezes, a gente está fazendo, votando em algo, porque ele não conhece. Tem que se ter em mente que a vantagem do encaminhamento em massa, que o Marcos citou aí, a grande vantagem dessa tecnologia é o encaminhamento em massa. A grande vantagem, quer dizer, é insuperável, né? Eu tenho um exemplo na família, um pequeno banda musical aqui de interior, que se transformou em menos de 6 meses, atingiu quase mais de 200 milhões de views. Quer dizer, isso é um grande negócio, uma grande vantagem, a disseminação de conhecimento. Agora, como tudo, né, tem o bem e o mal. Então, você não pode, a priori, ou em cima do fato, você criar um comitê. Se criar ação de comitê significa, primeiro, que vocês não vão conseguir. E segundo, como é que você pode criar um comitê baseado em protocolos antigos, protocolos que não são protocolos dessa nova tecnologia? Como é que você vai controlar isso? Então, nós temos que, na realidade, eu acho que, voltando um pouco ao que eu falei no início, é lembrar que ela é caótica. Caótica no sentido de conhecimento é caótico, a inovação é caótica. Então, nós temos que cuidar de regular aqueles que se desviarem, mas não, a priori, você dificultar. Eu acho que tem que facilitar, porque a disseminação do conhecimento é o grande negócio da tecnologia, o grande negócio das redes sociais. Se elas são mal usadas, é como uma faca, né? A faca pode ser bem usada ou mal usada. Essa é a observação que eu faço. Obrigado, Epifânio. Doutor João Café? Muito bem. O debate é muito rico, né? Que a gente, cada vez que ouve alguém pensando sobre a lei, a gente acaba abrindo uma gaveta nova para a gente ir lá investigar um pouco mais. Eu verifiquei aqui, enquanto nós ouvíamos, que o legislador direciona a expressão os provedores de rede social no início de parágrafos e de artigos 18 vezes. A norma é dirigida aos provedores de rede social, dando aos provedores uma mensagem de controle, de proibições, de fiscalizações que o provedor deve fazer. Então, realmente, a norma, não tendo como identificar o indivíduo ali, lá no sertão do Brasil, que está fazendo isso, ela está dando ao provedor um limite para que ele, provedor, tome algumas medidas de identificação dos seus usuários. Crie mecanismos para a identificação da robotização e da identificação de mensagens nefastas. A juízo do provedor, o provedor vai identificar mensagens que não estão conforme o direito. A norma, por exemplo, diz o seguinte: com o objetivo de proteger a liberdade de expressão, o acesso à informação e fomentar o livre fluxo de ideias na internet. Então, veja, o objetivo da norma é proteger tudo isso que para nós é muito caro. Então, é com o intuito de proteger tudo isso que o legislador está dando ao provedor uma série de obrigações a cumprir para que ele identifique a pessoa identificável do anônimo, que ela identifique uma mensagem em massa, vamos dizer, de boa-fé, daquela que é de má-fé. Os provedores terão realmente um problema grande de se estruturar para atender tudo isso que está na norma. Mas o objetivo explícito da norma é garantir a liberdade individual, a disseminação sem restrição, a manifestação artística,
intelectual, de conteúdo, ainda que satírico, religioso, político, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural nos termos da Constituição. Então, essa legislação aqui, ela é até repetitiva na quantidade de vezes que ela ressalta a defesa desses princípios, que são caríssimos para todos nós. Está dando aos provedores a responsabilidade de indicar e de criar mecanismos que identifiquem o uso nefasto desse meio de comunicação. É óbvio que no Congresso Nacional, diferentemente do Senado, isso vai passar por uma análise mais fina para eliminar eventuais distorções. Mas o que o Senado aprovou, diferentemente do que, no meu modo de entender, do que está sendo disseminado, não foi nada, vamos dizer, irresponsável. Fizeram uma fake news do projeto de lei das fake news, no instante em que colocaram no paredão, vejam os senadores que aprovaram o PL da fake news, como se eles tivessem aprovado um monstro, como se eles estivessem fazendo um jogo lesa pátria, como se estivesse abominando as liberdades individuais. É claro que o projeto, como está, vai ter muita mudança, muita melhoria, mas o fato de ele ter sido aprovado no Congresso como está, ainda que com os defeitos que ele tem, e ele será aprimorado, e as duas casas do Congresso existem para isso mesmo, não dá para emparedar os senadores que aprovaram, vejam quem são, como se eles tivessem feito uma coisa ignômil, uma coisa abominável. E não é. Apesar dos defeitos, eu não estou querendo defender todo o projeto, mas ele se cerca o tempo todo de respeito às garantias individuais, à liberdade de expressão, ao contraditório, à necessidade de prévia autorização judicial, enfim, dentro do pano do Estado democrático de direito. As melhorias do projeto vão aparecer realmente, mas não há dúvida de que há uma necessidade, e até meio urgente, de criar modelos que identifiquem, sim, o usuário, não para penalizar o provedor. O provedor vai ser penalizado se ele não tiver as fechaduras e as portas, a maneira de trancar a maneira do mau uso. Mas, evidentemente, quem cometeu a injúria, a difamação, é que individualmente vai pagar por isso. A legislação está tentando criar mecanismos para identificar os que vão cometer esse tipo de crime. E aí carregaram no para-casa entregue aos provedores de conteúdo. Esses, sim, que vão ter agora que se adaptar para poder continuar funcionando sem sofrer as sanções. João Café, só pegando uma sequência do que você falou, será que aquele inquérito das fake news no STF não foi um agente provocador dessa reação em relação ao projeto de lei das fake news no Congresso? Eu acho que sim e não. Sim e não, porque o projeto é mais antigo do que aquilo, né? Assim, a coisa já vinha andando antes. Precipitou agora porque o que aconteceu no Supremo Tribunal Federal foi quase uma lei de talião. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal está fazendo justiça com as próprias mãos, embora ele seja o órgão que vai decidir, mas ele não pode ser o órgão que vai investigar, ele não pode ser o órgão que vai denunciar e sendo o mesmo órgão que vai julgar. Ali há uma inconstitucionalidade visível. Mas há falta de uma legislação como essa. O Supremo Tribunal Federal atropelou o próprio regimento interno, a Constituição e diversas legislações para ele próprio ser o inquisitor, o apurador, o julgador e a vítima. Então, eu acho que a aprovação desse projeto vai eliminar essa situação que está aí. Né? Essa do Supremo realmente é um absurdo. O que o próprio Supremo está fazendo é um absurdo. E a identificação dessas pessoas,
de uma maneira abusiva, né, autoritária, sem mínimo contraditório. Então, nos lembra aquele período que a gente não gosta de lembrar. Nos lembra um período ditatorial que não está vindo da lei. Está vindo de uma postura, eu acho que equivocada, do Supremo Tribunal Federal na condução daquele fato. Então, as coisas são paralelas, mas são coisas diferentes. Mas podem estar sendo acelerando pela comunicação, né? Está acelerando. Desculpa, mas está acelerando a promulgação desse projeto, sem dúvida nenhuma, que esse episódio veio acelerar. Agora, o pior é o que nós vamos ver agora nas eleições municipais, que ainda não temos essa legislação, e isso atinge diretamente lá o pleito eleitoral. Nas cidades grandes e pequenas, a fofoca, o diz que me disse a respeito desse ou daquele candidato, vai acontecer talvez sem uma maneira de controle, sem uma maneira de identificação adequada. Talvez para as próximas eleições a gente já tenha uma coisa disciplinada que nos autoriza a usar as redes sociais, mas com respeito ao direito dos outros, ao direito de cada um de nós. Obrigado, doutor João. Passo para o Hélio Faria, para as suas colocações, ponderações. Eu vejo que nós temos, como uma associação comercial de Minas, que foi colocado aí, como a associação poderia interferir nisso, um grande desafio. E eu vejo, sinto e acompanho que existe um derretimento do direito da informação clara, direta e verdadeira. Eu até anotei aqui uma parte do que dizem no Senado, na Câmara, que é o seguinte: o Facebook, o Twitter e o Google e seus produtos não se consideram veículos de informação ou veículos de mídia. E aí a gente pode colocar os blogs também no meio, que estão lá. E sim plataformas, o que tiraria suas responsabilidades de curadoria do conteúdo. Aí entra uma outra questão, que é uma questão complexa. Como é que nós vamos trabalhar a liberdade de expressão versus a liberdade de cometer crimes? O doutor João Café foi muito claro aí, dizendo que a responsabilidade é de quem produz a informação, não é de quem transmite a informação. Na minha visão, na minha leitura, na minha percepção, por exemplo, isso que aconteceu com o STF foi uma aberração. De pegar blogs que estavam informando a população, o que a grande mídia não informa, e fez o que fez. Fez aquela pandemia, aquele show. Então, essa liberdade de expressão versus a liberdade de cometer crime, como é que nós vamos atuar nisso? Como é que nós vamos criar soluções que protejam a primeira, que é a liberdade de expressão, mas que não permitam a segunda, liberdade de cometer crimes? Isso me parece um ponto de que nós temos que encarar mesmo. Esse derretimento, através dos blogs, daquele fato do STF, que foi, que eu digo, o derretimento do direito da informação direta e verdadeira, para mim é um desafio que nós vamos ter que encarar, porque senão nós vamos ficar numa situação de que, por exemplo, eu vejo nos WhatsApps, principalmente
feminino, as mulheres, que discutem muito, por exemplo, vou colocar, por exemplo, de manhã, discutem muito as questões escolares, dos filhos, da família e tudo. É uma discussão entre duas mulheres sobre as famílias. E aí entra no meio alguém que posta uma informação que não tem nada a ver com a conversa, e é uma informação perigosa. E eu sinto que essas pessoas, elas não estão dando um direito de voto, de correção, ao WhatsApp. Elas escutam, ou elas veem o WhatsApp e vão até os veículos de comunicação para ver se é verídico que elas estão assistindo e vendo pelo WhatsApp, por exemplo. Então, eu vejo que é uma situação, é um desafio muito grande que nós temos pela frente, principalmente na área de comunicação, porque as plataformas que nós estamos usando hoje, nós estamos usando sem sabermos até que ponto nós podemos chegar. Então, é isso. Acho que essa questão do derretimento do direito à informação e essa questão complexa que é a liberdade de expressão, ela está dentro de todo esse complexo, dessa complexa lei que a Câmara está tentando criar. Obrigado, Elinho. Quero dar as boas-vindas ao nosso vice-presidente, doutor José Anchieta. Seja bem-vindo, doutor José Anchieta. E passo, então, a palavra agora ao nosso debatedor, o doutor Ítalo Nogueira, presidente da CESPRO. Vamos lá, gente. Primeiro, acho que o João Café colocou mais uma vez uma coisa muito importante quando ele afirmou que conseguiu verificar no projeto o projeto indicando a responsabilidade deste provedor, na verdade, que é chamado de provedor, mas é uma plataforma, tá, João? Então, o que a gente enxerga, e a gente enxergou nesse caso aí, e dentro até deixando muito claro para vocês, tá, gente? A CESPRO, como vários ex-presidentes que aqui estão, defende o setor de tecnologia nacional, mas a gente não pede barreira de mercado. Se a gente quer atacar e exportar nossas soluções, nós não queremos barreira de mercado para as empresas e soluções que venham para cá, para o Brasil. O Facebook, o Uber, por exemplo, é um associado da gente também. Então, nós temos na CESPRO uma empresa dessa que obviamente, vai ser impactada, mas o que a gente defende é o setor e, obviamente, a melhoria do ambiente. A gente não defende uma empresa especificamente. Mas, quando a gente trata e também traz, além dessa responsabilidade que é passada para o provedor, é mais uma vez, na nossa forma de enxergar, o Estado repassando o poder fiscalizatório para o ente privado. Tá? Então, a gente assume a responsabilidade de fiscalizar. Acho que foi o Marcos que, no começo, sinalizou que a gente já tinha lá. Na verdade, a gente já tem... Acho que foi você mesmo, João, que falou que nós já temos diversas leis que punem, né, a mentira. Se eu digo uma mentira, se eu levanto algum falso do Marcos ou do João Café e, consequentemente, vocês me processem, eu tenho já todas as penalidades que eu vou sofrer por ter levantado essa mentira. O grande problema aí realmente é essa potencialidade e essa escala que a rede social dá. Outro ponto muito importante que o Marcos colocou, o combate ao uso de robôs. Isso aí a gente não precisa nem discutir. As plataformas, na nossa forma de entender, como Federação ACESPRO,
qualquer que sejam elas, precisam combater o uso de robôs. Mesmo aquelas plataformas que dizem, e a gente não vai nominar, mesmo aqueles associados que sinalizam que isso vai trazer um custo grande para este acompanhamento, a gente sabe que hoje as plataformas já têm tecnologia para saber o que é que a gente até vai decidir no processo de compra. A inteligência artificial e diversas tecnologias que nós temos aí, já temos tecnologias que podem trazer coisas muito mais inovadoras e que elas possuem tecnologias do que a simples identificação desse uso do robô. Mas aí a gente traz exatamente alguns equívocos que a gente sinalizou por parte dos legisladores no Senado. E, mais uma vez, a gente sinaliza o seguinte: o papel da gente, inclusive, como sociedade, o papel da gente como entidade, tanto a ACEMINAS como a Federação ACESP, no início desse projeto do Senado, foi de redução de danos, porque sinceramente, eu acho que vocês tocaram aí nessa segunda rodada no ponto que eu disse que nós politizamos e pesamos a mão exatamente por conta daquela questão do STF e por conta do momento político que nós estamos vivendo. Desde as eleições até essa próxima eleição municipal, a gente está vendo que essa coisa do esquerda ou direita, de assim ou assado, ela tomou um caminho nas redes sociais e aí, quando atingiu os nossos legisladores, o judiciário, a gente está vendo um contra-ataque. E aí, esse contra-ataque, na nossa forma de enxergar, mais uma vez, ele tem sido numa velocidade muito grande e sem o devido cuidado neste processo de uma lei muito importante que pode, inclusive, o seguinte, só dar um exemplo. A ACEMINAS é a melhor entidade de desenvolvimento de comércio do Brasil. Veja, estou dando uma mensagem, vou publicar isso agora no meu WhatsApp e vocês vão repercutir isso vezes 1000. A partir de amanhã, eu estarei é uma mensagem boa, positiva, falando a verdade de uma bela entidade, mas que eu serei colocado no lado daquelas pessoas que estão disseminando e encaminhando este conteúdo em massa. Será que a gente não vai perder muito a liberdade de expressão e a forma de replicar grandes mensagens positivas por conta de uma legislação que traga esse tipo de ponto que foi colocado no projeto? O Conselho de Responsabilidade, esse Conselho de Transparência, Marcos, existe um colega que eu conheci, desembargador Fábio Prieto, foi presidente do TRF3 em São Paulo. Ninguém em Brasília quer que ele vá lá fazer as palestras porque ele tem um olhar muito pró-mercado. Ele sabe que muitas vezes esses conselhos que são criados para punir, para levar leis severas para o mercado privado, sempre para colocar um peso no mercado privado, muitas vezes as decisões dessas multas, e aí eu não vou nominar algumas agências que nós conhecemos, tá certo? Eles criam verdadeiras fábricas de multas e gestão desses recursos depois que ficam num feudo muito complexo da gente administrar. No início, a gente vê lá a organização civil, a gente vê a possibilidade de entidades de tecnologia e de telecom, e depois esses conselhos são capturados por pessoas que trabalham em pró de utilizar essa máquina de multa e de trazer mais um peso para o ombro do empreendedor. Outro ponto muito importante que a gente colocou no nosso debate e nas nossas conversas dentro do Senado Federal. A gente, de maneira nenhuma, a gente acha que a desinformação na internet não deve ser combatida. Só que a gente colocou pontos como: a gente acha que tem que aumentar muito as penas para quem produz e dissemina notícias falsas pela internet. Criação ou então treinamento e capacitação de juizados especiais digitais. Pessoas que entendam, porque
os legisladores, neste projeto do Senado, poucas coisas boas ficaram. Eu vou dar um exemplo para vocês do seguinte. Outro ponto, só para fechar meu argumento. O aumento da educação digital da nossa população e uma maior transparência nos conteúdos pagos. Talvez os conteúdos pagos dos blogs, dos políticos, de quem está disseminando, da minha empresa ou de algumas startups que eu tenho investimento, se eu patrocinar, obviamente, eu tenho que entrar numa zona ali que vou ser acompanhado por conta deste patrocínio do conteúdo. Eu acho que o Elinho falou uma coisa muito bacana quando falou, tem um grande nome da CESPRO, que vocês devem conhecer, que é Roberto Maia. Roberto Maia é um cara que construiu a internet, que construiu a tecnologia, que sempre participou das nossas instituições. E aí ele fez uma comparação muito, muito interessante para o Correio Brasiliense, onde ele fala que estão querendo punir o papel. Na verdade, o jornal, alguém foi lá escrever uma matéria, uma notícia que, inclusive, já tem um filtro nessa matéria, mas aí o papel é que vai chegar na casa de alguém com algumas letrinhas que foram colocadas. E aí, o que os legisladores botaram neste projeto, eu não estou dizendo, tá, Café, que o projeto não possa melhorar. E acredito, e estou com você, que o projeto pode melhorar muito na Câmara, principalmente porque assumiram pessoas que têm uma visão de país e têm uma visão bacana da técnica dessa matéria. Essa é uma matéria, confesso aos amigos, que é essa matéria de muita dificuldade para mim, que estou sentado na cadeira e representando mais de 2.500 empresas e tenho sempre me bebido em fontes, e tem sido uma experiência muito positiva de aprendizagem, porque eu tenho bebido em fontes técnicas e aproveitado, Café, a experiência de tantos nomes jurídicos para me auxiliar nessa construção do nosso entendimento, para que a gente trabalhe e milite muito. Mas, fechando o entendimento de algumas aberrações que saíram do Senado, se você olhar o artigo 32, ele fala que as empresas precisam ter sede no Brasil e liberarem seus bancos de dados, deixando seus bancos de dados acessíveis aqui no Brasil. Veja só, o TikTok, que nossos filhos usam, o Telegram, essas empresas não têm, nem têm e talvez nem querem ter estruturas no Brasil. Talvez, pelo peso do projeto, a gente pode expulsar algumas inovações. Por exemplo, eu tenho uma empresa que usa muito o Telegram para fazer comunicação entre o cliente e o fornecedor. Era uma plataforma que usa o Telegram. O Telegram vai dizer, eu não quero mais porque o Brasil está muito complexo para que eu possa empreender e eu não vou deixar meu banco de dados no Brasil. Respeito ao Emilates. Aí alguns juristas devem conhecer. O acordo do Emilates é um acordo que a justiça daqui do Brasil pede à justiça americana qualquer informação. O projeto quer que a gente deixe esse banco de dados, as empresas, né, que atuem aqui, deixem esse banco de dados para que a Polícia Federal possa acessar a qualquer momento esse banco de dados. Então, tem muita coisa e muito ajuste ainda no projeto. Mas, mais uma vez, eu sinalizo que a gente enxerga que a desinformação tem que ser combatida, mas a forma como foi construída, esse conselho, para mim, e se for montado, a gente vai brigar para que a gente sente lá e não deixe ser capturado pelas vias equivocadas que vão trabalhar, como a gente já viu em diversos momentos, tá certo? Então, esses são alguns pontos aí, passando por pontos que os amigos colocaram e passando por pontos de crença da nossa análise hoje com relação ao projeto, da forma sempre, olhando, gente, da forma que ele saiu do Senado, tá? Muito obrigado. Muito bom, Ítalo. Obrigado. O João Café quer fazer uma intervenção? Na verdade, são dois pontos que a gente tem que depois ter um olhar específico para eles. Um deles é a autorregulação regulada que o legislador colocou e depois criou um conselho multidisciplinar de pessoas que irão assentar nesse conselho sem remuneração para tratar desse assunto, para conduzir a eficácia dessa legislação. Então, é gente do CNJ,
gente dos tribunais, gente das entidades, imagino que a OAB vai ter um assento lá, as federações de associações. Polícia Não sei Civil como é que vai ser a Federal. composição, mas são 5 da sociedade civil, por exemplo. É muita gente. E esse conselho ele pode ser um conselho sério, pode ser um conselho que não vai permitir que essa legislação saia do curso normal e vá tratando das exceções, tratando das questões que vão ser colocadas. Eu acho que a ideia da criação do conselho é para manter viva a lei e não deixar que ela vire um monstro para o Brasil. A outra coisa é sobre a necessidade de que os provedores tenham sede e banco de dados no Brasil. Eu acho que ter bancos de dados no Brasil, eu acho que é uma questão técnica que não vejo a necessidade de tanto. Mas que tenha representante legal no Brasil, até para poder se sujeitar à legislação brasileira, eu acho que é da maior importância. Uma empresa holandesa cria lá um provedor e ali comete as maiores irregularidades, não cumpre a lei brasileira e nós não temos como alcançar os titulares desse provedor. Então, eu acho que é uma medida acertada fazer com que tenha, não tão pretensioso como está aqui, deverão ter sede e nomear representantes legais no Brasil. Pode ser que a sede continue sendo na Holanda, mas tem que ter aqui uma representação, uma base no Brasil, que, afinal de contas, atua dentro do território nacional, com consequências que podem ser gravíssimas. Então, é aquilo que nós todos falamos, nós todos concordamos num entendimento de que essa legislação ela tem uma razão de ser, ela vai cumprir realmente um papel, ela precisa de amadurecer muito, e aí, Epifânio, eu acho que você foi assertivo e pontual em dizer que nós temos que debater, ela não foi ainda debatida o suficiente com a sociedade civil, e foi bom que a grita tenha acontecido nessa passagem do Senado para a Câmara, porque nós estamos fazendo isso aqui agora, a Seminas vai fazer de novo agora na segunda-feira, trazendo 2 parlamentares para discutir. Outras associações no Brasil inteiro, tenho certeza que a OAB já deu opinião sobre isso e deve estar discutindo lá no Conselho, e várias entidades estão a essa altura debatendo, discutindo de uma maneira genérica, de uma maneira mais aprofundada, e isso tudo vai chegar no Parlamento. Então, eu acho que está no caminho absolutamente normal. Aquilo que arrepiou essa ou aquela entidade, essa ou aquela pessoa, é motivo de arrepiar mesmo, mas a própria lei ela não é tão feia assim como o desavisado, a pessoa que não leu nada, começa a achar. Que hoje a gente vai na onda, né? As entidades estão todas falando contra, eu também sou contra. Na verdade, na hora que você olha, a legislação ela tem um propósito, me parece, positivo, ela tem pretensões que são bastante defensáveis, ela visa identificar responsabilidades para os provedores, para poder atingir o autor intelectual do crime, seja ele qualquer daqueles já previstos no velho e bom Código Penal, já está tudo lá, mas é a maneira de identificar o criminoso, as entidades criminosas, que, afinal de contas, não podem assaltar as reputações das pessoas físicas e jurídicas. Eu dei um exemplo para o próprio Aguinaldo recentemente, dizendo o seguinte: olha, o maior patrimônio da nossa Seminas, nos seus 118 anos, não é esta ou aquela pessoa que ali está, mas esse conjunto de pessoas que construiu as Seminas e que tem pelas Seminas um respeito muito grande, para que a sociedade tenha um respeito pelas Seminas. Pois alguém pode potencializar uma falsa notícia sobre as Seminas para o Brasil inteiro. Nós vamos para os noticiários de televisão, de imprensa, e até que a gente demonstre que a Seminas continua firme e boa, já terá passado muito tempo, uma reputação que talvez a gente não consiga recuperar nunca mais, porque fica no imaginário de todo mundo essas Seminas que tem lá os
trambiqueiro lá dentro, sei lá qual for a acusação que uma Seminas pode sofrer. Nas pessoas físicas, então, nem se fala. Né? Ou nos candidatos a pleito eleitoral, nem se fala. Então, eu vejo absolutamente necessário, acho que o legislador já está atrasado, isso já devia estar mais amadurecido e até promulgado, mas não importa, está agora, o jogo é esse agora, vamos jogar o jogo, e eu acho que a gente está fazendo o trabalho para a casa certo, de criar esse debate, participar de outros debates, isso vai reverberar lá na Câmara dos Deputados, nós vamos ter uma legislação de ponta, eu acho que nós vamos ter uma legislação copiável, nós vamos produzir uma legislação que vai ser referência ao mundo todo, porque não há precedente desse tipo de regulação. Isso me parece bom. Nós estamos enfrentando um problema que o mundo ainda não enfrentou. Vamos lá. Obrigado, João Café. Nós ainda temos 15 minutos dessa nosso debate. Eu abro, então, para as perguntas. Quem quiser fazer a pergunta, é só sinalizar. José Epifânio. É muito rápido. É o seguinte, esse assunto todo é um assunto novo. Quando o Ítalo falou ali, para a questão da plataforma, ele deu como exemplo o Telegram, existem outras, existirão novas que nós nem sabemos quais serão. É muito difícil você fazer uma legislação que obrigue, por exemplo, uma Google da vida a ter base de dados aqui no Brasil para facilitar atender a nossa legislação. Eu vou dar um exemplo do setor bancário. Alguns anos atrás, 50 anos, os sistemas bancários eram muito particulares. Cada país tinha o seu sistema bancário, a sua legislação. Isso evoluiu. Hoje o sistema bancário é um sistema bancário universal. O que aconteceu nesse período? Aconteceram que fizeram acordos, né? O acordo Basileia I, Basileia II, Basileia III, estão indo para Basileia IV, tá? E sequenciaram outros acordos. Então é o seguinte, e as legislações em cada país foram se adequando. Tanto que um crime, por exemplo, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, não sei bem, doutor Anchieta, que é mestre nisso aí, deve conhecer bem, era praticamente inimaginável que você conseguisse, por exemplo, um extrato de contas na Suíça ou na Áustria, né? Isso, através do Acordo de Basileia, e segundo determinadas regras que foram ajustadas em cada país, hoje você faz isso dentro de determinadas regras absolutamente legais e tal. Então, como o assunto nosso é novo, e eu acho que há realmente um problema de desentendimento, de desconhecimento, e quando eu falo de desconhecimento, não é só do pessoal que não é do segmento de informática, é do desconhecimento mesmo, nosso também, que queremos às vezes proteger ou temos um conceito um pouco ultrapassado sobre determinadas coisas, porque eu acho inimaginável. O exemplo que você deu, que o exemplo aconteceu aqui, né, parece que em Pernambuco, né, acho que lá na sua terra, um juiz que resolveu bloquear e bloqueou o WhatsApp durante 24 horas ou 14 horas. Quer dizer, você imagina essa possibilidade. Você imagina o que isso causa de prejuízo aos negócios, prejuízo de medicina, enfim, é um caos. Então, realmente, fazendo um paralelo com o sistema bancário, que hoje é um sistema universal, né? As transações hoje são universais, os acessos são universais, as legislações foram necessariamente sendo adequadas. Hoje, um crime fiscal bancário aqui é o mesmo crime fiscal, por exemplo, na Itália. É uma ideia, um exemplo. Então, nós estamos assim, diante de um problema novo e precisamos, então, ter criatividade e fazer isso que você, a Federação Acesso, está fazendo e a Seminas está fazendo também, que é colocar essa coisa em debate para que, como o assunto é de múltiplas a toda a sociedade, é necessário que toda a sociedade seja ouvida. Obrigado, Epifânio. Mais alguém para pergunta? Ítalo. Eu queria só fazer um comentário rápido aí, muito alinhado com essa coisa que o Epifânio está falando, e uma vez que ele levantou aí a questão do travamento do WhatsApp, tá? E colocar isso exatamente como um exemplo, acho que não tinha exemplo melhor para a gente trazer para a mesa.
O bloqueio do WhatsApp por uma juíza de primeira instância, naquele momento, foi de Sergipe, ela, Epifânio. O bloqueio do WhatsApp pela juíza de primeira instância travou nossos telefones lá e foi um desrespeito ao acordo de EMILAT que o Brasil tem assinado com diversos países ao redor do mundo. Se ela tinha que respeitar, e aí como é que a gente desbloqueou? Obviamente a ACESPRO, a Federação ACESPRO, entrou no STF com a ADIM, e aí a gente conseguiu a liberação, e aí até hoje, desde aquela época do travamento, a gente vem brigando para que se respeite esse acordo de EMILAT e que o trâmite seja o mesmo trâmite de lá de fora, seja o trâmite daqui. Porque aí uma coisa muito preocupante, até uma informação que acabou de chegar para mim aqui, enquanto o Epifânio estava olhando, o Palácio do Planalto, por exemplo, está armando a metralhadora lá para travar o projeto da PL das fake news, tá certo? Então, veja, qual é o objetivo disso? Obviamente é porque não quer regra nenhuma e quer que essa disseminação da mentira na escala que está sendo feita continue. O que é que nós enxergamos? Nós enxergamos que a gente tem que ter uma lei, não pode ser tão pesado como está no Senado, e como bem colocou o João, precisa a gente regular de alguma maneira que a gente chegue, mas sempre respeitando esses acordos. Por quê? Um outro ponto muito importante que o Epifânio colocou. Hoje, aqui embaixo, na minha empresa, no primeiro andar, tem lá uma molecada desenvolvendo uma nova solução, só para dar uma sinalização de como esse projeto ia sair do Senado. Qualquer plataforma, qualquer empresa que faça alguma coisa que tenha comunicação na rede está envolvida no projeto. A gente brigou, lutou, e aí levantaram, você pode ver que o projeto saiu com 2 milhões de usuários. Se não fosse a gente, entidade, associação, a gente brigando, o legislador tinha deixado passar esse pequeno detalhe. Óbvio que isso foi um trabalho de RI das grandes plataformas querendo trazer todo mundo para o jogo. O que é que a gente fez? Subiu o sarrafo e colocou lá agora, limitando para empresas médias e grandes essa coisa. Mas ainda tem um caminho e ainda tem um desenvolvimento para a gente melhorar e muito esse projeto, porque o que preocupa a gente é exatamente isso. Eu acho que mais uma vez, um presidente da República chamar o Centrão para ir brigar contra um projeto que possivelmente, né, todos nós estamos alinhados nisso, que vai ser bom para a sociedade, tem alguma coisa de estranha neste movimento, tá certo? Então, a gente defende sim que a gente tem um projeto, mas a gente defenda, só para dar um exemplo também para o João, muito interessante. O Conselho, João, quando a gente fala de Conselho, o Conselho da Agência Nacional de Proteção de Dados, a LGPD, ela começa, enquanto não for votada, tem um MP para votar o adiamento dela para maio do ano que vem, mas ela começa agora em agosto, a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente não tem nem a Agência Nacional de Proteção de Dados, nem um conselho que foi colocado no projeto, e lá atrás a gente pontuou como sendo uma coisa ruim, porque a gente sabia que, mais uma vez, estavam criando os conselhos de multa e etc, etc. Veja, agora o que é que a gente tem? A gente vai ter uma lei, quem é que vai julgar a primeira instância, essa mesma primeira instância que não conhece do tema e vai lá e trava o nosso WhatsApp, ou então traz uma multa muito grande para as costas do empreendedor, tá certo? É só um ponto, mas estamos juntos com a Seminas e estamos juntos com todas as entidades, porque nós não queremos essa disseminação de fake news e nós entendemos que o projeto, se for bem trabalhado, se for bem conversado, a gente consegue sair com um bom projeto no final do dia. Mas acho que vai ser um tema que a gente vai ter que debater mais e vai ser muito difícil, porque a gente está vendo, não é a politização só dentro das casas, a gente está vendo a politização das 3 esferas de poder. Juro que eu nunca vi isso nesses 6 anos de acesso para o Brasília e nos 20 e poucos anos que eu tenho de empreendedor na área de tecnologia, um projeto ter a mão das 3 casas trabalhando para que a gente acelere e tenha ele votado entre... E uma coisa, João, que você sinalizou, o projeto não estava sendo trabalhado lá desde trás, não. O que estava era a CPI da fake news, mas o projeto começou a ser trabalhado de abril para cá, tá certo? Foi um espaço curto de tempo para um projeto
que nós enxergamos que é bom para a sociedade e que a gente tem que tomar um cuidado muito grande com relação a essa velocidade que estão dando. Muito bem, obrigado, Ítalo. Nós tivemos aqui um debate muito rico sobre o assunto. Os conselhos empresariais da Seminas têm o papel de aconselhamento, né? O papel de levar à diretoria executiva, à presidência, opiniões e posições em relação a questões importantes para a sociedade, como é o caso desse projeto de lei. Então, eu queria aqui, João e Elinho, fazer um encaminhamento que nós produzíssemos, através dos dois conselhos, uma posição de opinião, de sugestões, para que a gente pudesse encaminhar aos deputados federais da bancada mineira. Então, eu quero colocar essa sugestão aqui, esse encaminhamento, a partir desse debate que está gravado e que todas essas opiniões estão aqui colocadas. Então, eu quero saber se vocês concordariam em gerar um documento e que nós pudéssemos encaminhar, então, ao nosso presidente para avaliação da diretoria executiva e encaminhamento aos deputados federais. Pois não, Elinho? Eu gostaria de dizer com o Ítalo, com o Epifânio e com o doutor João Café, a questão de comunicação especificamente. Nós já temos uma autorregulamentação publicitária, que todos conhecemos. Agora, com esse processo que vem de pare de dar lucro à ordem, que é um movimento que já está acontecendo, é que evitar o negócio. Vá atrás do dinheiro, né? Então, eu tenho uma preocupação muito grande, e eu estou vendo aqui, e agradeço bastante a participação do Caco Rezende, que é o diretor de comunicação da Copasa, que é uma figura que o mercado todo respeita e reverencia. E, Caco, eu te agradeço muito. O Aquiles também está aqui conosco. Então, a nossa autorregulamentação publicitária, ela vai ter que sofrer alterações em função disso, né, Ítalo? Então, eu quero, depois a gente, até é uma forma de nós levarmos esse assunto, como eu disse, o combate ao discurso do ódio, ele vai muito além desse boicote aí que estão querendo criar. Muito bem. Obrigado, Elinho. Bom, eu fiz, então, essa sugestão de encaminhamento, e aí cabe aos dois presidentes de conselho analisar se é possível para que nós possamos, então, repassar isso ao nosso presidente para análise da diretoria e encaminhamento aos deputados federais da bancada. Pois não, João? Marcos, eu acho que a gente pode produzir, sim, algum trabalho, alguma reflexão sobre esse PL, mas nós vamos ter, na segunda-feira, um debate sobre isso. Seria importante a gente ouvir também esse debate, para poder... Eu quero submeter ao próprio Conselho, saber se no Conselho alguém mais já se debruçou sobre esse assunto, quer contribuir. Eu acho que a gente pode, sim, exaltar alguns pontos do projeto, fazer algumas críticas pontuais e submeter isso para que seja, vamos dizer, a palavra das Seminas ou a opinião das Seminas, que isso possa ajudar no presidente e nos seus vice-presidentes ter uma opinião que a gente possa trabalhar para que funcione dessa forma. Eu topo, vamos fazer isso. Muito bem. Antes da gente encerrar, eu quero perguntar ao doutor Anchieta se ele gostaria de nos brindar com uma opinião a respeito. Seu microfone, por favor, doutor Anchieta. Não, presidente, muito obrigado. Hoje, de fato, eu vim para ouvir e para aprender. Eu não tenho opinião formada a respeito e aprendi muito, devo dizer. Muito obrigado. Ok. Então, já que não há mais perguntas, né, eu quero parabenizar e agradecer muito aos debatedores. Um agradecimento especial à participação do Ítalo Nogueira. Foi muito bom, muito importante sua participação, Ítalo. E a todos que
prestigiaram, e uma palavra final, então, aos nossos presidentes dos conselhos, João Café, por favor, Elinho. Marcos, desculpe te interromper, mas surgiu uma ideia aqui enquanto você falava. Eu queria te pedir, vamos chamar assim, mais uns 20 dias, mais uns 30 dias, a gente chamar uma outra reunião com essa composição aqui, para a gente amadurecer esses pontos e saber o que andou sendo discutido já a essa altura, aquela altura, na Câmara dos Deputados. Eu acho que esse formato aqui, que é interno, não é uma reunião externa, que a gente possa se reunir novamente para trocar impressões aqui, com o intuito de sair um documento a partir desse foro aqui tão qualificado. Ótima sugestão, João Café. Contamos com você, Ítalo? Sim, pode contar. Eu até, aproveitando aí para dar minhas palavras finais também, Marcos, agradecer demais o convite, agradecer a presença do meu presidente Marcos Távora, meu irmão, meu amigo, meu grande ajudante lá nas lutas de Brasília. Agradecer a todos vocês, dizer que a gente está lá, na verdade está em qualquer lugar. Eu esqueci de sinalizar uma coisa, eu sou mais um infiltrado porque eu sou mineiro de nascença, eu sou de Belo Horizonte, e aí, obviamente, vim morar no Recife, né? Vim buscar uma praia aqui bonita para morar, meus pais me trouxeram para cá, mas eu sou mineiro de nascença, então, sabem, o Marcos sabe disso, do amor que eu tenho por essa terra e também pelas pessoas, né? Somos muito parecidos na forma de tratar o outro e na forma de respeitar o outro. Então, muito obrigado pelo convite, contem com a CESPRO e comigo pessoalmente aí nas lutas nacionais voltadas especificamente para o setor de tecnologia da informação, mas também, se tiver uma cachaçinha boa para tomar, a gente senta e toma. Muito obrigado. Isso mesmo. Esse é o nosso próximo convite, Ítalo. Logo que passar essa pandemia, você vir aqui em Belo Horizonte para tomar não só a cachaçinha, mas comer um pãozinho de queijo, que você deve ter saudade também, né? Boa. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Elinho Faria quer falar alguma coisa final? E, para encerrar, então, eu passo para o nosso vice-presidente Epifânio para as considerações finais e o encerramento da nossa reunião. Bom, eu só gostaria de agradecer, né, ao caro Ítalo, que acedeu ao nosso convite, e esperar que nós possamos nos reunir novamente. A gente quer fazer um trabalho conjunto, e onde pudermos ajudar, nós estaremos prontos para ajudar. Conte com a Seminas e com essa turma aqui egressa, né, da CESPRO. Obrigado também ao Marcos Távora, que prestigiou esse encontro. Muito bem. Então, muito obrigado a todos e até a próxima, que será a próxima, Café. Um abraço, então. Uma boa noite a todos. Um abraço. Prazer enorme. Um abraço, gente. Valeu.